Os dispositivos sozinhos são ineficazes na prevenção da propagação do coronavírus, de acordo com um experimento publicado nesta terça-feira. Do país, o epicentro foi a 55 quilômetros da cidade de Huasco, na região do Atacama. O terremoto foi descrito como de alta intensidade, mas suas características não reuniram as condições necessárias para gerar 4 horas. Foram registradas 1.215 mortes por causa do novo coronavírus. Com isso, o total de óbitos chegou a 122.596. O total de casos acumulados de infectados... Aqui, ele testa os freios da moto importada, avaliada em 50 mil. Dinheiro não era um problema para este jovem de uma família de classe média baixa, que roubava contas bancárias para ter uma vida de luxo e ostentação. Cados, barcos... A misericórdia da vida desse menino aqui agora. Ao lado do marido, a carismática cantora gospel fundou uma igreja e se elegeu deputada federal com quase 200 mil votos. Mas o que parecia um roteiro de caridade e superação ganhou contornos de ficção. A investigação da morte do pastor Anderson do Carmo revelou que os religiosos de imagem imaculada tinham o hábito de se entregar aos prazeres da carne. Mãe de Maluf vai ser usada para ressarcir o rombo deixado pelo ex-político nos cofres públicos da cidade de São Paulo. A decisão já tinha sido tomada em 2018 pela terceira vara da Fazenda Pública e foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado. A defesa de Maluf tentou evitar a penhora da herança com o argumento de que no testamento deixado... De produção brasileira, nenhuma amostra estava contaminada pelo coronavírus. A província autônoma tinha suspendido as compras depois que um teste detectou o vírus em asas de frango congeladas enviadas para a China. Esses testes são apenas uma precaução de quem está importando, mas não precisa, porque a ciência diz que o alimento não transmite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há nenhum indício de que o coronavírus... Da deputada Flor de Lis apontada como mandante da morte do próprio marido. A parlamentar pediu apoio à bancada evangélica para não perder o cargo. Ou seja, ela está se utilizando ainda do poder que tem, ou pelo menos a cabeça dela, ela ainda é inocente. Tanto é que ontem reprisamos aqui, ou colocamos no ar, parte da entrevista do Cabrini com ela. Pode se tornar herdeira dos bens da família. O único irmão dela morreu, vítima da Covid-19, enquanto esperava um novo julgamento, adiado várias vezes. O crime aconteceu em 2010 e chocou o país. As vítimas, uma advogada e um empresário, foram mortos a facada no Nobre de São Paulo. A repórter Lívia Raik traz todos os detalhes. Derico, dormir. Apaga essa luz da... Na Barra Funda, na zona oeste da cidade. 12 equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas. As labaredas formam uma fumaça escura. O galpão tem 2.000 metros quadrados e é vizinho de garagens, depósitos e restaurante. Tem revelação inédita sobre a amizade dele com o Didi. E uma mensagem especial do velho companheiro de Trapalhadas. Já já. Mas agora a gente fala de 7 adolescentes brasileiros que foram presos nos Estados Unidos depois de cometerem uma onda de assaltos à mão armada ali na região de Orlando, na Flórida. Um tipo de ação, bastante em país e que chamou a atenção da mídia americana. A morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. É exclusivo. Você vai ver o momento em que Flor de Lis é acordada por policiais com a notícia da prisão de mais 5 filhos dela. E os detalhes assustadores desse crime. O Domingo Espetacular descobriu, inclusive, como o pastor Anderson do Carmo estaria sendo envenenado, acreditem, dentro da própria casa. Vem comigo conhecer a minha casa, a minha família. Uma imagem construída. O aumento das ocorrências foi de 107%. Bombeiros fazem alerta para reforçar os cuidados dentro de casa e assim evitar acidentes. Vamos com mais detalhes agora com Almir Costa.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o álcool em gel e o álcool 70% passaram a fazer parte de nossas vidas. Dia e noite utilizamos um deles nas mãos e a pandemia. A construção civil também comemora números positivos. O setor da construção civil festeja a boa fase. É só a gente observar ao nosso redor para ver que esse ramo segue a todo vapor. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, da Secretaria de Trabalho... Falsificação de documentos e sonegação fiscal. No meio de tudo isso, chantagem e extorsão. O mundo católico assiste perplexo um dos maiores escândalos religiosos envolvendo o PI, a Associação Filhos do Pai Eterno. Na capital da fé, que hoje completou 100 anos, a sensação é de incerteza. Nas imediações do Santuário Basílica, apenas alguns turistas que vieram conhecer a igreja e fazer suas orações. Na Cidade da Fé de Goiás, que reúne anualmente mais de 3 milhões de fiéis, pouca movimentação. Do Estado multou em quase 2 milhões de reais loteamentos irregulares na região da Chapada dos Veadeiros. Nós falamos sobre esse assunto com a secretária de Meio Ambiente, mas ainda não tinha essa definição do valor da multa. O Danilo Moreira, de volta, então, traz esses detalhes para a gente. Danilo. Avançando pelo estado e ontem, um incêndio num canavial entre Rio Verde e Santo Antônio da Barra, no sudoeste, chamou muito a atenção. A fumaça, que podia ser vista de Rio Verde, indicava um grande incêndio. A 20 quilômetros da cidade, uma plantação de cana era consumida pelo fogo. Primeiro servidor para a Covid-19. O delegado Adenir Joaquim Barbosa Filho morreu na manhã de hoje aqui em Goiânia. Ele estava internado na UTI de um hospital particular nessa luta contra a Covid-19. Adenir tinha 51 anos de idade, 26 anos era policial civil. Ele deixa a esposa e 2 cidades. É apontada pelo Ministério Público como fachada para o esquema de lavagem de dinheiro nas AFIPs. A investigação apura a existência de laranjas e movimentações de dinheiro milionárias. Em 22 de março de 2018, chega um e-mail para o Ministério Público do Estado com a seguinte mensagem: a respeito desse desvio de doações da igreja, isso é apenas o começo. Em outro e-mail enviado no estavam sendo investigados pelo Ministério Público, entre eles uma rede de postos de combustíveis. De frente, e com a força do impacto, uma das motocicletas pegou fogo. As imagens são impressionantes. Uma das motocicletas pega fogo após a batida. O menino tá caído no chão aqui e a moto começou a pegar fogo. O acidente foi nessa avenida, que é 80. Os moradores reclamam que o terminal de ônibus de Nerópolis foi desativado no dia 15 de agosto. A CMTC disse que está conversando com lideranças de Nerópolis desde a semana passada para buscar melhorias no atendimento. 50 Jahre alt, doch trotz Superstar-Status gilt die Schiffer bis heute als Frau ohne Allüren oder Skandale. Ich habe die ersten 50 Jahre meines Lebens wunderbar verbracht.